Meus irmãos, preparando os nossos pensamentos para a prece inicial, vou fazer a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. E Jesus dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Vamos elevar os nossos pensamentos em prece a Deus. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, nós agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na Escola Jesus Cristo, neste ambiente virtual, para estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho, para recordarmos as Tuas palavras. Pedimos, Senhor, que abras as nossas mentes e os nossos corações para recebermos neste momento os Teus ensinamentos, para que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações e criar raízes e produzir frutos. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por todas as oportunidades que nos tem dado nesta vida. Te louvamos e glorificamos o Teu nome. Fica conosco, Pai, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, nesta leitura inicial do Evangelho de Marcos, nós observamos uma das comparações que Jesus faz para tentar nos explicar, nos ensinar o reino de Deus. E Jesus diz que é como se um homem lançasse a semente à terra, e enquanto ele dormia, ao se levantar de noite, de dia, a semente irá crescer, irá brotar e irá crescer, e o homem não saberá como isso aconteceu, porque Jesus diz que a terra frutifica por si mesma. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então, meus irmãos, podemos compreender através desse ensinamento de Jesus a respeito do reino de Deus, que Deus é o grande responsável pela germinação, pelo crescimento e pela frutificação. Ele tem todo o poder para criar e para transformar todas as coisas. Mas ainda assim, Ele espera de nós aquela parte que nos cabe, aquilo que é possível diante da nossa pequenez espiritual. E mesmo nós sendo tão pequenos, Deus ainda espera algo de nós, de cada um de nós. Por isso nós precisamos procurar sempre entender qual é o nosso papel nesta vida, qual é o nosso papel neste mundo. O que Deus quer que nós façamos? Qual será a nossa semeadura? Qual será? Porque Jesus, quando esteve entre nós, ele realizou muitos milagres. Vamos nos lembrar, por exemplo, da ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus operou
o milagre. Mas antes de ressuscitar Lázaro, ele pediu que removessem a pedra. Então a pedra foi removida. E depois da pedra removida, Jesus ressuscitou Lázaro. O cego, ele foi curado, mas ele precisou antes se banhar. Saulo voltou a enxergar, mas antes ele precisou se encontrar com Ananias. Então, todas as vezes que Jesus realizou algum milagre, ele, antes da realização do milagre, ele pede que nós façamos alguma coisa. A nossa pequena parte que Jesus espera de nós. E essa parte que nós fazemos, crendo que Ele é poderoso para realizar esse milagre. Essa parte que nos cabe é o que nós entendemos como fé. Então, se nós temos fé, nós vamos agir aguardando, esperando em Deus e tendo a certeza de que Ele fará o melhor por nós no momento apropriado. Então nós devemos perguntar sempre a Deus: o que o Senhor espera de mim? Devemos perguntar a Deus o que Ele espera de nós. E devemos também buscar a sua resposta. E eu entendo que uma das formas através das quais Deus pode nos responder é através da sua palavra que está no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Então nós devemos buscar a palavra de Deus não somente para conhecer as verdades, para conhecer as histórias. Nós devemos buscar a palavra de Deus porque lá nós encontraremos as respostas para os nossos questionamentos íntimos. Então cada um encontrará na sua leitura, se pedir a Deus com coração, com fé, encontrará ali a resposta muitas vezes que Ele está enviando para nós. O nosso estudo de hoje, da noite de hoje, de sexta-feira, dia 4 de junho, nós iremos estudar a mensagem intitulada Em Nossas Mãos. É uma mensagem escrita por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que está inserida no livro Ceifa de Luz. E Emmanuel, ele usa como epígrafe para esta mensagem, ele usa o versículo 10 do capítulo 6º do Evangelho de Mateus, que é uma frase de Jesus, que está inserida na oração do Pai Nosso, na oração dominical. Então a frase que Emmanuel usa como introdução dessa mensagem é esta: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós, quando fazemos a oração do Pai Nosso, meditando nas palavras que estamos proferindo, que são palavras de poder muito grande, mas é preciso que nós tenhamos a consciência daquilo que estamos pedindo a Deus. Então, quando nós pedimos a Deus, venha o teu reino a nós, que o reino de Deus se instale na terra, que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, da mesma forma como ela é feita nos céus. Isso é a busca pelo reino de Deus aqui na terra. E a instauração do reino de Deus na terra, Jesus disse que começa no coração de cada um de nós. Então, quando nós pedimos a Deus que o seu reino se instale na terra, nós estamos pedindo a Deus que o seu reino se instale dentro dos nossos corações.
e que a vontade de Deus seja feita assim na terra como nos céus. Nós estamos dizendo a Deus que não faça o que nós desejamos, não faça o que nós queremos, mas que seja feita a vontade de Deus. Então nós temos que estar preparados, nós temos que estar em sintonia com o Pai, para que possamos aceitar e compreender a sua vontade, que pode muitas vezes não ser a nossa própria vontade. Então Emmanuel, com muita sabedoria, nos dirige as seguintes palavras: convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Então Deus não comete enganos. Se nós estamos vivendo este tempo aqui na Terra com o propósito de melhorar a nós mesmos, nós certamente trazemos conosco as faculdades que Deus nos concedeu por instrumentos de trabalho. São os dons, são os talentos que Deus empresta a cada um de nós para que possamos multiplicar aqui na Terra. Seja qual for a nossa área de atuação, nós devemos multiplicar aquilo que Deus nos emprestou como talentos. Então, Deus não comete enganos. Em qualquer circunstância que nós estejamos vivendo aqui na Terra, nós temos em nós mesmos, dado por Deus, por meio de empréstimo, por meio da sua graça, todas as faculdades, todas as possibilidades de trabalhar através dos instrumentos que Deus concede a nós. E Emmanuel continua: encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Então estamos no lugar certo. Estamos no lugar certo, na hora certa, porque sempre vai ser um momento apropriado para fazer aquilo que Deus espera de nós. Em todas as circunstâncias de nossas vidas, devemos pensar e perguntar a Deus: Senhor, o que esperas que eu faça neste momento? E certamente a nossa consciência irá nos dizer aquilo que é certo e aquilo que Deus espera de nós, aquilo que é agradável a Deus. Tens contigo, continua Emmanuel, as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Então, aqueles que nos cercam, os nossos irmãos mais próximos, são aqueles que Deus sabe que são as pessoas mais adequadas a nos auxiliarem nos caminhos que virão adiante de nós, nos caminhos que nós devemos trilhar. Deus nos coloca no lugar certo e cercado pelas pessoas certas que nós precisamos estar com elas para desempenhar aquilo que Deus espera de nós. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Então, nós vivenciamos todas aquelas experiências que Deus situa nas nossas vidas para que nós possamos alcançar a sublimação que está no nosso destino. Jesus disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial.
Então nós temos esse propósito, nós temos que alcançar a perfeição, nós temos que buscar a santidade. E isso não é algo que nós possamos fazer sozinhos. Para que nós possamos fazer essa busca, nós precisamos da ajuda e do auxílio de Deus. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te os impulsos de elevação. Então, todos aqueles que nos cercam estão conosco por algum motivo. Não precisamos, não devemos buscar quais motivos são esses. Não devemos ficar preocupados com o que passou. Devemos sim entender que se estamos juntos agora, é para praticarmos a lei de Deus, que é a lei do amor. Não importa o que aconteceu no passado. O que Deus espera de nós é que amemos uns aos outros, quem quer que esteja ao nosso lado. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Então, as condições que nós vivemos são as condições ideais para que possamos adquirir as melhores características para a nossa própria evolução. Então estamos no lugar certo, cercado pelas pessoas certas, vivendo nas condições perfeitas que Deus proporcionou para nós, para que nós possamos trilhar o reto caminho que leva a Deus. Sofre tuas lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Então, as lutas que nós enfrentamos também são aquelas lutas que se adequam às nossas próprias necessidades. E Deus nunca coloca diante de nós circunstâncias com as quais nós não tenhamos a capacidade de lidar. Se aquela circunstância, se aquele problema, se aquela dificuldade está em nossos caminhos, certamente Deus já colocou diante de nós todos os meios necessários para a sua solução. Basta que nós estejamos vigilantes e em oração, em sintonia com o alto, para que possamos reconhecer nas adversidades oportunidades, para que possamos reconhecer nas dificuldades meios de solução, que Deus nunca irá nos faltar, que Deus nunca irá nos deixar sós. Ele sempre estará do nosso lado, nos guiando, nos orientando, para que possamos resolver as circunstâncias e ultrapassar os obstáculos para chegarmos mais próximos, cada vez mais próximos dele. Então Deus não nos desampara em momento algum. Varas acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras o autocontrole. Então, muitas vezes, nós vamos passar por circunstâncias indesejadas, circunstâncias que nós não gostaríamos de estar enfrentando, mas essas circunstâncias são necessárias para que nós possamos desenvolver o nosso autocontrole. Então nós vamos passar pela dificuldade sem murmurar, sem reclamar de nada, sem se irritar, sem maldizer, sem amaldiçoar. Muito pelo contrário. Nós vamos passar pelas dificuldades dando graças a Deus, porque Ele nos oferece todos os meios e todas as oportunidades para
vencermos aquelas dificuldades, para superarmos aquelas circunstâncias. Atravessa as circunstâncias por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. Então, muitas vezes, as circunstâncias difíceis, elas aparecem em nossas vidas para que possamos conhecer o valor da vitória, mas a vitória sobre nós mesmos, porque muitas vezes nós lutamos contra aquilo de mal que existe dentro de nós. Então nós temos que lutar contra o egoísmo para vencermos o egoísmo. Nós temos que lutar contra o nosso orgulho para vencermos o nosso orgulho. Então as circunstâncias, muitas vezes, se eu sou muito orgulhoso, em muitas circunstâncias eu precisarei ser humilhado. E quando eu for humilhado, o que Deus espera de nós, o que Deus espera de mim diante da humilhação? Ele espera de mim que eu seja humilde. Ele espera de mim que eu não me enfureça, que eu não me ire, que eu não fique cheio de raiva, que eu não queira me vingar. Então Deus espera de mim o perdão. Deus espera de mim o amor. Então são treinamentos que nós precisamos viver, que nós precisamos passar para construirmos dentro de nós as virtudes e destruirmos dentro de nós os vícios que trazemos de nosso passado, nossas vidas anteriores. Então é isso que Deus quer de nós, que nós vençamos a nós mesmos, a cada dia, né? Desconstruindo dentro de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus. E em qualquer posição na qual te vejas, continua Emmanuel, dispões sempre de certa faixa de tempo, a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Então, em qualquer situação que nós estejamos, nós sempre temos que buscar algum meio de fazer o bem a alguém. Da forma como achamos melhor, da maneira que parece para nós mais justa naquele momento. Porque toda vez que nós ajudamos ao nosso irmão, nós estaremos futuramente recebendo também o auxílio de Deus, que nos dá na medida que nós também damos àqueles que precisam de nós. Então, quando nós ajudamos, estejamos certos de que um dia, em algum momento, nós também seremos ajudados. Segundo, é fácil de observar, estais na terra, de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento em que todos nos achamos, no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos, sobretudo servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Então, tudo está em nossas mãos. A oportunidade do serviço, a oportunidade da prática do bem, né? A oportunidade de servir sempre está em nossas mãos. Então, meus irmãos, Deus opera os milagres. Deus faz
maravilhas que nós não temos dimensão. Mas Ele espera de cada um de nós que façamos o mínimo necessário, que tenhamos o nosso próprio esforço no nosso autoaperfeiçoamento, porque estamos aqui na Terra para isso, para aperfeiçoar a nós mesmos. Então nós devemos sim orar e pedir a Deus aquilo que nós necessitamos. Em nossas conversas íntimas com Deus, nós podemos pedir a Ele aquilo que nós temos necessidade. Todos nós devemos orar a Deus e em nossas orações nós devemos agradecer, louvar o nome de Deus, engrandecer o nome de Deus, mas também podemos pedir aquilo que nós entendemos que precisamos. Mas também devemos saber que devemos fazer a nossa parte para que possamos ser também atendidos por Deus. E no mês de junho, essa é a primeira pregação de sexta-feira do mês de junho, nós sempre nos recordamos de Célia Lúcius, que é a personagem central do livro 50 anos depois. E quando nós nos lembramos de Célia, nós temos a visão dessa alma tão iluminada que dispôs de todo o seu tempo para ajudar ao próximo. Célia é um exemplo de alguém que seguiu verdadeiramente os passos de Jesus. Então nós vamos nos lembrar aqui agora de alguns dos momentos tão maravilhosos que estão narrados por Emmanuel no livro 50 anos depois, para trazermos os exemplos de Célia para as nossas vidas. Então, segundo Emmanuel, que está escrito no prefácio, na carta ao leitor do livro 50 anos depois, Célia era uma mulher cujo coração amoroso e sábio entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre no transcurso doloroso de sua vida. Então Célia teve uma vida dolorosa, uma vida de muito sofrimento, mas ela seguiu, ela entendeu e aplicou todas as lições de Jesus durante a sua vida. Emmanuel diz ainda que Célia é um sublime coração feminino que se divinizou no sacrifício e na abnegação, confiando em Jesus, nas lágrimas da sua noite de dor e de trabalho, de reparação e de esperança. Então, mesmo nos momentos de dificuldade e de sacrifício, Célia seguia confiando em Jesus. E Emmanuel continua sua descrição de Célia. Os exemplos de uma alma santificada no sofrimento e na humildade ensinar-te-ão a amar o trabalho e as penas de cada dia, observando-lhe os martírios morais e sentindo de perto a sua profunda fé, experimentarás um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, amar o trabalho, amar a todas as oportunidades que temos de servir. E mais do que isso, amar as penas de cada dia. Mais do que isso, aumentar cada vez mais a nossa fé diante das dificuldades e das penas sofridas a cada dia.
Então, esses exemplos de Célia, meus irmãos, que é um livro que eu convido a todos para relerem, aqueles que já leram, ou para lerem aqueles que ainda não conhecem, convido a todos para refletirem nos exemplos de Célia no livro 50 anos depois, porque Célia vivenciou aquilo que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua própria cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Célia, durante toda a sua vida, negou-se a si mesma, tomou a sua própria cruz e amou aquela cruz. Célia amava a sua cruz, porque ela sabia que ela estava seguindo os mesmos passos de Jesus, que ela estava seguindo aquilo que Jesus colocou como direção de nossas vidas. Então Célia amava o trabalho e as penas de cada dia, porque ela seguia fielmente os ensinamentos de Jesus. E no Sermão da Montanha, que nos lembramos aqui também, todas as bem-aventuranças que Jesus promete para aqueles que cumprissem os seus mandamentos, Célia se encaixa em todas elas. Quando Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Célia viveu uma vida de humildade, de negação de si mesma. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E Célia viveu muitos martírios, muitas penas, muitas noites difíceis. E em todos os momentos em que ela mais precisou, ela foi consolada. Ela recebeu o auxílio necessário para a renovação de suas forças, para seguir adiante no seu caminho de dor, de sofrimento, mas de exemplificação de amor, de exemplificação de fraternidade com todos, de misericórdia com todos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E Célia sempre foi o exemplo de mansidão. Em todos os momentos que ela foi agredida, ela respondeu com mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E em todos os momentos, Célia buscava e lutava pela justiça. Ela abria mão de tudo dela mesma para lutar pela justiça em todos os momentos de sua vida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E Célia foi misericordiosa, ela esteve do lado dos sofredores durante toda a sua vida. O seu coração estava do lado dos sofredores e por isso ela alcançou a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E Célia tinha um coração limpo, um coração puro. Não havia maldade em seus pensamentos, nem em suas ações. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E Célia foi uma pacificadora. Ela levava paz para todos os ambientes em que ela estivesse. Seja em sua casa, rica casa em Roma, seja num mosteiro em Alexandria, seja num casebre aos fundos do mosteiro, em que ela passou o final de sua vida, curando, ensinando o Evangelho de Jesus, curando os enfermos. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Célia, por não ter
abrido mão do nome de Jesus, ela foi perseguida. Célia, por não abrir mão de ser cristã no momento em que os cristãos eram perseguidos, ela foi perseguida. E ela foi expulsa de casa. E ela passou por todas as dificuldades que ela passou, por não abrir mão do nome de Jesus, por não renegar o nome de Jesus. Então, meus irmãos, em um momento muito bonito do livro 50 anos depois, Célia tem uma conversa com seu avô e ela diz a seguinte frase para ele: nos meus sonhos proféticos tenho visto uma cruz a que devo abraçar com resignação e humildade. Experimento no coração um peso enorme, avôzinho. Por vezes inúmeras, vislumbro à minha frente quadros penosos que devem radicar minhas existências pregressas. Pressinto que nasci neste mundo para resgatar e redimir-me. Quando oro e medito, chego-me ao raciocínio, às ponderações da alma ansiosa. Não devo aguardar primaveras risonhas, nem flores de ilusão que me fariam esquecer a via dolorosa do espírito, destinado à redenção, mas sim invernias de dor e provas ríspidas em dias de lutas ásperas, que me hão de reconduzir a Jesus com a divina claridade da experiência. Então Célia diz isso ao seu avô, que ela via em seus sonhos uma cruz a qual ela deveria se abraçar. Então, ela sabia que para cumprir a missão, para cumprir aquilo que Jesus esperava dela, ela necessitava de sacrifício e de renúncia. Jesus viveu um momento semelhante quando foi crucificado. E antes da crucificação, ele ora a Deus e pede: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, Pai. Então Célia, a exemplo de Jesus, ela sabia que a vontade de Deus deveria se cumprir em sua vida e que ela deveria renunciar a si mesma, renunciar à sua própria vida para poder seguir os caminhos de Jesus. Célia diz também uma frase muito bonita: não desdenharei a realidade dolorosa do sacrifício, sabendo de antemão que a sua taça me está reservada. Não desdenharei a realidade dolorosa do sacrifício, sabendo de antemão que a sua taça me está reservada. E em outra frase ela diz: o sacrifício, porém, será suave, porque na sua exaltação, na exaltação do próprio sacrifício, sinto que encontrei a estrada luminosa para o reino da verdade e do amor que Jesus prometeu a todos os corações que confiassem no seu nome e na sua misericórdia bendita. Então, meus irmãos, Célia é um exemplo de quem compreendeu e praticou em sua vida todos os ensinamentos de Jesus. Em todas as oportunidades que ela teve, ela acertou ao renunciar a si mesma para favorecer ao próximo. E em muitos momentos, Célia orava, Célia pedia ajuda
a Deus, Célia pedia ajuda a Jesus Cristo, mas ela nunca deixou de fazer a sua parte, ela nunca deixou de, com as suas próprias mãos, levar o amor, o carinho a todos aqueles que estavam à sua volta. No momento que Célia é expulsa de casa porque ela assume para ela uma culpa de ter tido um bebê, e o pai dela a expulsa de casa, mas ela faz tudo isso para poder livrar a sua mãe. Então, nós sabemos que havia uma trama muito bem elaborada por Cláudia Sabina, que desejava separar os pais de Célia. E no meio desta trama entrou um bebê, que seria uma intriga produzida por Cláudia Sabina para colocar o pai de Célia, Elvídio, contra a sua mãe, Alba Lucínia. Mas Célia, percebendo a armação que estava em torno de sua mãe e de seu pai, ela se sacrifica a si mesma. Ela diz: não, este bebê é meu. E o pai a expulsa de casa. E ela sai de casa com o bebê em seu braço e ela, nesse momento, ora para Jesus. E Emmanuel narra: sentindo-se desalentada, começou a orar e lembrou-se de que Jesus também andara no mundo ao desamparo, experimentando um suave consolo nessa reminiscência evangélica. Então, quando ela se lembrou que Jesus também andou desamparado, Jesus também teve a sua via crucis, ela teve um consolo no seu próprio íntimo, porque ela se lembrou dessa passagem evangélica de que Jesus também havia vivido esse momento de desamparo, de solidão. E Célia permaneceu sempre vigilante e em oração. E toda vez que ela se retirava para orar, ela recebia sempre a visita de um anjo que era o seu avô, Neio Lúcio. Da mesma forma, nós nos recordamos que Jesus, quando estava carregando a sua cruz, foi ajudado por Simão, o Cirineu. E Célia, no seu caminho, também teve muitas ajudas, muitos auxílios enviados pelo alto. Então, ao longo de sua caminhada, ao longo de sua peregrinação, ela teve muitas ajudas. E uma delas foi a ajuda de Lésio Munácio, que era o irmão Marinho, que foi quem a acolheu como filha e quem a encaminhou para o mosteiro de Alexandria, onde ela futuramente seria reconhecida como a Santa Marina pela Igreja Católica. Nesse mosteiro em Alexandria, Célia se torna o irmão Marinho, porque ela se vestia como homem para poder viver lá. E ela foi, dentro daquele mosteiro, ela foi também acusada de muitas coisas. Uma mulher que era a filha de um senhor que vendia os produtos, os produtos que Célia deveria buscar para abastecer o mosteiro, ela que fazia viagem para fazer as compras e passava a noite numa estalagem, e a filha desse homem, ela engravida de um soldado e acusa o irmão Marinho, que era Célia Lúcio, de ser o pai da criança. Então, Célia é expulsa desse mosteiro, mas o pai Epifânio permite que ela more num casebre pequenino que estava aos pés de um horto,
atrás do mosteiro. E lá, nesse casebre, Célia cultiva a terra, Célia evangeliza as crianças. Muitas crianças vinham para ouvir o evangelho que ela contava, as histórias de Jesus, e muitos enfermos vinham até ela para serem curados de suas doenças, de suas enfermidades. E Célia tinha o dom da cura. Então Célia viveu o evangelho e com as suas próprias mãos ela trabalhou, se sacrificou, auxiliou, evangelizou, curou com as suas próprias mãos. Porque quando nós usamos as nossas mãos para fazer o bem, é Deus que está agindo através de nós. Como nós lemos no início, nós podemos semear, com as nossas mãos nós semeamos, mas quem dá a semente, a capacidade de germinar, de brotar, de crescer e de frutificar, isso não somos nós que fazemos, isso é de Deus. Então nós podemos com as nossas mãos fazer a semeadura, mas esperando e orando para que Deus faça com que aquela semeadura cresça e se multiplique. E para finalizarmos então, meus irmãos, Célia, a exemplo de Jesus Cristo, seguindo os ensinamentos de Jesus, ela cumpriu verdadeiramente os últimos ensinamentos que Jesus deu aos seus apóstolos. E nós vamos encerrar com esse texto que está no Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos 1 a 15, para encerrarmos a nossa reflexão de hoje. Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Então nós somos os ramos da videira. E a videira verdadeira é Jesus. E Deus, nosso Pai, é o agricultor. Então nós devemos estar em Jesus, porque sem Ele nós nada poderemos fazer. E Jesus diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós permanecemos em Cristo, nós temos a certeza de que aquilo que nós pedirmos a Deus, que é para o bem, que está de acordo com a sua vontade, Ele fará. E essa certeza que nós devemos ter. Se andamos em seus caminhos e se pedimos de acordo com a sua vontade, receberemos aquilo que pedimos. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardarei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Então, meus irmãos, Célia Lúcius é amiga de Jesus, porque ela cumpriu fielmente as suas palavras, os seus ensinamentos. Ela doou-se a si mesma em favor do próximo. Jesus disse: não há amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Célia deu a sua própria vida. Ela se doou por completo por todos aqueles que a procuravam. Para concluirmos então, não basta orarmos e pedirmos a Deus. Isso não é suficiente. Deus espera que nós façamos também com as nossas próprias mãos a nossa parte. Célia orava, Célia pedia o auxílio de Deus e Célia fazia aquilo que Deus esperava dela. Por isso Deus estava sempre colocando auxílios em seu caminho para que ela pudesse continuar na sua obra. Então possamos, meus irmãos, pedir a Deus, não que seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Não que nós sejamos servidos, mas que nós possamos servir sempre e com alegria. Que nós possamos, meus irmãos, ser instrumentos de Deus na prática do bem para todos aqueles que estejam à nossa volta. Miremos nos exemplos de Célia, que segue os exemplos de Jesus, e busquemos, aonde quer que estejamos, junto de quem nós estivermos, porque sabemos que estamos sempre no lugar certo, cercado pelas pessoas certas, dentro das circunstâncias mais apropriadas para fazermos o bem. Sempre, todo momento é uma oportunidade de usarmos as nossas próprias mãos para fazermos o bem, aonde quer que seja e a quem seja. Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir a Ele que aumente a nossa fé e que aumente também a nossa vontade de servir, a nossa vontade de ajudar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos reunidos nesta noite, escutando as tuas palavras e o teu evangelho. Agradecemos, Senhor, por nos teres dado tantas oportunidades e por sabermos, Senhor, que a cada dia e a cada momento é uma nova oportunidade que nós temos de fazermos a tua vontade, Senhor, para que o teu reino, Senhor, possa se implantar aqui na terra, a começar por mim, a começar por cada um de nós, cumprindo os teus mandamentos, amando uns aos outros como o Senhor nos amou, buscando diminuir a nós mesmos, Senhor, para que possamos enxergar os nossos irmãos mais necessitados do que nós, buscando aperfeiçoar-nos a nós mesmos cada vez mais, através
da humildade, do desprendimento, do amor ao próximo, da prática do bem, Senhor. Que possamos, Pai, servir amando, que possamos sofrer, Senhor, abraçando a nossa cruz, porque se assim fizermos, estaremos seguindo os teus passos, Senhor, como o Senhor espera de cada um de nós. Que possamos também, Senhor, estar em sintonia, em vigilância e em oração sempre, para que possamos enxergar todas essas oportunidades de praticar o bem, de praticar o amor, de levar o teu nome a todos aqueles que estejam próximos de nós. Fica conosco, Senhor, e não nos desampare, hoje e para todo sempre. Que assim seja.